Ela aceitou ser barriga de aluguel por dinheiro, mas não esperava se apaixonar pelo pai milionário. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Júlia fechou os olhos por um momento quando o despertador tocou às 5 da manhã. O som irritante do aparelho barato ecoou pelo pequeno quarto que dividia com a mãe na periferia da zona leste de São Paulo. Ela se levantou devagar, sentindo o peso do cansaço nos ombros. Mais um dia de batalha começava. Mãe, já estou indo para o hospital, murmurou baixinho, tentando não acordar a mulher que dormia na cama ao lado. Dona Rosa tinha passado a noite toda tossindo. A doença estava piorando e Júlia sabia que precisava de remédios mais caros, exames particulares. Dinheiro que ela simplesmente não tinha. Foi então que viu uma conversa no grupo de amigas da faculdade. Uma das meninas havia compartilhado um link estranho. Gente, olhem isso que achei na internet, escreveu Carla. Dizem que pagam muito bem. Júlia clicou no link com curiosidade. Era um anúncio discreto sobre barriga de aluguel. O texto era simples. Casal busca mulher saudável entre 20 e 30 anos para gestação. Compensação financeira generosa, seriedade e discrição essenciais. O coração de Júlia disparou. Ela já tinha ouvido falar sobre isso, mas nunca imaginara que um dia consideraria seriamente. O anúncio não mencionava valores, mas dizia que a compensação seria suficiente para mudar uma vida. Você está maluca, disse Sandra, que havia se sentado ao lado dela. Isso é perigoso, Júlia. Você não conhece essas pessoas. Eu preciso de dinheiro, Sandra, Júlia respondeu, a voz baixa e desesperada. Minha mãe está piorando. A faculdade vai me expulsar. Eu não tenho mais opções. Sandra balançou a cabeça, preocupada. Existem outras formas de conseguir dinheiro. Você pode pedir um empréstimo, procurar outro trabalho. Com que garantia vou pedir empréstimo? E outro trabalho pagando o quê? Salário mínimo? Júlia guardou o celular na bolsa. Eu estudei enfermagem justamente para ter uma vida melhor. Mas se eu não conseguir me formar, vai ser tudo em vão. O resto do plantão passou devagar. Júlia não conseguia parar de pensar no anúncio. Será que era real? Será que realmente pagavam bem? Se conseguisse uma quantia boa, poderia quitar a faculdade, pagar o tratamento da mãe, talvez até conseguir um apartamento melhor para as duas. Quando chegou em casa naquela noite, Dona Rosa estava acordada, sentada na pequena cozinha, tentando tomar um chá para a tosse. Como foi o trabalho hoje, filha? Perguntou a mãe com a voz rouca. Foi bom, mãe. Como está se sentindo? Ah, você sabe, uns dias melhor, outros pior. Dona Rosa segurou a mão da filha. Júlia, eu sei que você está fazendo de tudo por mim, mas não quero que você se sacrifique demais. Você é nova, tem a vida toda pela frente. Júlia apertou a mão da mãe, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. Não se preocupe comigo, mãe. Eu vou dar um jeito de melhorar nossa situação. Prometo. Naquela madrugada, depois que a mãe dormiu, Júlia ficou acordada no celular, relendo o anúncio várias vezes. Era uma decisão que poderia mudar tudo. Ou para melhor, ou para muito pior. Mas estar ali, naquela situação desesperadora, já era o pior que poderia acontecer. Com as mãos tremendo levemente, ela digitou um e-mail simples. Tenho interesse em saber mais sobre a proposta. Sou saudável, tenho 25 anos e curso enfermagem. Aguardo o retorno. Antes que pudesse se arrepender, apertou o botão enviar. O destino estava lançado. 3 dias depois, Júlia recebeu uma resposta que fez seu coração acelerar. O e-mail era profissional, direto, marcando uma reunião para a quinta-feira às 14h em um endereço na Avenida Paulista. Traga documentos pessoais e exames médicos recentes, dizia a mensagem assinada por Escritório T. Castelo Branco. Júlia pediu folga no hospital, inventando uma consulta médica. Gastou suas últimas economias em uma blusa social simples e uma calça preta. Queria causar boa impressão,
mesmo sabendo que não tinha roupas caras, como provavelmente esperavam. O edifício era imponente, todo de vidro espelhado, bem no coração financeiro de São Paulo. Júlia se sentiu pequena, caminhando pelo saguão de mármore, onde homens de terno conversavam ao celular e mulheres elegantes passavam apressadas. Ela nunca havia estado em um lugar assim. "Júlia Santos", perguntou uma recepcionista loira, impecavelmente vestida. "O Sr. Tiago está esperando." Último andar. No elevador, Júlia tentava controlar os nervos. Suas mãos suavam e ela passou o tempo todo alisando a blusa. Quando as portas se abriram, uma secretária a conduziu por um corredor até uma sala enorme com vista para a cidade. "Boa tarde", disse uma voz masculina atrás dela. Júlia se virou e ficou surpresa. Esperava encontrar um homem mais velho, talvez com barriga, careca. Mas Tiago Castelo Branco tinha 35 anos. Era alto, bem vestido, com cabelos escuros e olhos castanhos que pareciam carregar uma tristeza profunda. "Boa tarde, Sr. Castelo Branco", ela respondeu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. "Por favor, me chame de Tiago. Sente-se." Ele indicou 2 poltronas de couro em frente a uma grande janela. "Quer água, café?" "Água, por favor." Tiago serviu 2 copos de água gelada e se sentou diante dela. Por alguns segundos, eles se observaram em silêncio. Júlia notou que ele parecia cansado, como se carregasse um peso invisível nos ombros. "Li seu e-mail", ele começou, a voz calma, mas séria. "Você estuda enfermagem?" "Sim, estou no 3º ano." Júlia respirou fundo. "Preciso ser honesta com o senhor. Estou em uma situação muito difícil. Preciso do dinheiro para terminar a faculdade e cuidar da minha mãe, que está doente." Tiago ficou em silêncio por um momento, como se estivesse analisando cada palavra dela. "Eu aprecio sua honestidade", disse finalmente. "A maioria das pessoas que vem aqui inventa histórias complicadas. Você foi direta." "Mentir não vai resolver meus problemas", Júlia respondeu. "E se vou carregar o filho de alguém, essa pessoa merece saber quem eu realmente sou." Algo no rosto de Tiago mudou quando ela mencionou o filho de alguém. Ele desviou o olhar para a janela, onde o movimento da cidade continuava lá embaixo. "Júlia, preciso que você entenda uma coisa. Este não é um processo simples. Envolve muitos exames médicos, acompanhamento psicológico, contratos legais." Ele fez uma pausa. "E, principalmente, envolve carregar uma criança que não será sua." "Eu entendo isso", ela disse, mesmo sabendo que talvez não entendesse completamente. "Mas estou preparada." "Por que você quer fazer isso? E não me diga só por dinheiro. Existem outras formas de conseguir dinheiro." Júlia sentiu que ele estava testando ela, tentando ver se ela realmente sabia no que estava se metendo. "Porque acredito que posso ajudar alguém a realizar um sonho." Ela respondeu devagar. "E, ao mesmo tempo, salvar o meu próprio sonho de me formar e cuidar da minha família." Tiago se inclinou na poltrona, interessado na resposta dela. "Você tem filhos?" ele perguntou. "Não." "Já ficou grávida alguma vez?" "Não." "Júlia, eu vou ser direto com você. Minha esposa morreu há 2 anos. Câncer. Nós tentamos ter filhos por muito tempo, mas ela não conseguia engravidar. Quando finalmente decidimos tentar outras opções, ela descobriu a doença." A voz dele ficou mais baixa. "Ter um filho é o que me mantém de pé todos os dias. É tudo o que me restou do sonho que construí com ela." Júlia sentiu o peito apertar. A dor na voz dele era real, profunda. "Sinto muito pela sua perda", ela disse suavemente. "Obrigado." Tiago bebeu um gole de água. "O que quero dizer é que este bebê significa tudo para mim. Preciso ter certeza de que você entende isso." "Eu entendo", Júlia respondeu, e desta vez sabia que falava a verdade. Eles conversaram por mais 1 hora. Tiago explicou todo o processo. A fertilização seria feita em uma clínica particular. Ela teria acompanhamento médico completo. Moraria em um apartamento que ele alugaria para ela durante a gravidez. Em troca, receberia R$200 mil.
Uma quantia que mudaria sua vida para sempre. Preciso pensar? Ela perguntou, mesmo já sabendo qual seria sua resposta. Pode pensar o tempo que quiser, mas se decidir aceitar, não haverá volta. Uma vez grávida, teremos que seguir até o final. Júlia olhou pela janela para a cidade lá embaixo. Em algum lugar daquela imensidão estava sua mãe, provavelmente tossindo sozinha no quartinho da periferia. Estava sua faculdade, onde ela lutava todos os dias para construir um futuro melhor. Eu aceito, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Tiago estudou o rosto dela por longos segundos. Tem certeza? Tenho certeza. Ele estendeu a mão para ela. Então vamos mudar nossas vidas, Júlia Santos. Quando ela apertou a mão dele, sentiu uma estranha sensação no peito, como se aquele aperto de mãos significasse muito mais do que apenas um acordo de negócios. 2 semanas depois da assinatura do contrato, Júlia estava sentada na sala de espera da clínica de fertilização em Pinheiros. O ambiente era luxuoso, com poltronas de couro bege e revistas de decoração sobre as mesas de centro. Ela nunca havia imaginado que um dia estaria ali, prestes a passar por um procedimento que mudaria sua vida para sempre. Júlia Santos? Chamou uma enfermeira de jaleco branco impecável. Sou eu, respondeu Júlia, se levantando com as pernas um pouco trêmulas. O Dr. Martinez está esperando. Venha comigo. O procedimento havia sido explicado em detalhes nos dias anteriores. Júlia passou por diversos exames, tomou hormônios para preparar seu corpo e agora chegara o momento da fertilização in vitro. Tiago também estava lá, do outro lado da clínica, fazendo sua parte no processo. Tudo vai correr bem, disse a enfermeira, notando o nervosismo de Júlia. É um procedimento simples e rápido. Depois de tudo terminado, Júlia foi levada para uma sala de recuperação, onde deveria ficar deitada por 2 horas. Foi lá que Tiago apareceu, batendo levemente na porta. Posso entrar? Perguntou ele. Claro, Júlia respondeu, tentando se acomodar melhor na maca. Tiago se aproximou, carregando um buquê pequeno de flores brancas. Pensei que você gostaria de ter algo bonito para olhar enquanto descansa, disse ele, colocando as flores no criado mudo ao lado da cama. Obrigada. Não precisava, mas obrigada. Júlia sorriu, surpresa com o gesto gentil. Como está se sentindo? Um pouco estranha, mas bem. O médico disse que é normal. Tiago puxou uma cadeira e se sentou ao lado da maca. Júlia, eu sei que isso tudo é muito novo para você. Se tiver qualquer dúvida, qualquer preocupação, pode me ligar. A qualquer hora. Está bem, ela concordou. E se não der certo? Se eu não engravidar? Então tentamos novamente. O médico disse que às vezes precisa de 2 ou 3 tentativas. Eles ficaram conversando baixinho sobre coisas simples, como havia sido o trânsito para chegar à clínica, sobre o tempo que estava fazendo, sobre o trabalho dela no hospital. Júlia percebeu que Tiago era diferente do que imaginara no primeiro encontro, menos formal, mais humano. 2 semanas depois, Júlia estava no banheiro de casa segurando um teste de gravidez com as mãos tremendo. Havia sentido enjoos pela manhã, seus seios estavam doloridos e ela teve um pressentimento. 2 listinhas apareceram no teste. Positivo. Meu Deus, murmurou ela, sentando na beirada da banheira. Deu certo. Ligou para Tiago imediatamente. Tiago, sou eu, Júlia. Oi, Júlia, como está? Estou grávida, disse ela direta. Fiz o teste agora há pouco, deu positivo. Do outro lado da linha, houve um silêncio longo. Depois, ela ouviu a voz dele, emocionada. Sério? Você tem certeza? Tenho. Vou marcar o exame de sangue para confirmar, mas o teste deu positivo. Júlia, eu não sei nem o que dizer. Obrigado, muito obrigado. A emoção na voz dele fez o coração de Júlia acelerar. Era estranho pensar que estava carregando o filho de um homem que mal conhecia, mas ao mesmo tempo sabia que estava realizando o sonho mais importante da vida dele. 1 mês depois, eles estavam juntos na primeira consulta pré-natal no Hospital Albert Einstein.
O médico, Dr. Rodrigues, era um homem de uns 50 anos, experiente e calmo. Vamos ver como está nosso bebê, disse ele, preparando o aparelho de ultrassom. Júlia se deitou na maca e levantou a blusa. O gel gelado em sua barriga a fez-se arrepiar um pouco. Tiago estava de pé ao lado da maca, tenso, esperando ver alguma coisa na tela. Ali está, apontou o médico. Vejam, é um ponto bem pequeno ainda, mas já tem batimento cardíaco. Na tela preta e branca, apareceu uma manchinha pequenina que pulsava rapidamente. É ele? Perguntou Tiago, a voz baixa e emocionada. É ele, ou ela, sorriu o médico. Ainda é muito cedo para saber o sexo. Júlia olhou para Tiago e viu lágrimas nos olhos dele. Ele estava olhando para a tela como se estivesse vendo a coisa mais preciosa do mundo. Está tudo bem com o bebê? Perguntou Júlia. Perfeitamente normal. Batimento cardíaco forte, tamanho adequado para a idade gestacional. Parabéns aos dois. Quando saíram do consultório, Tiago ainda estava visivelmente emocionado. Obrigado, Júlia, disse ele no elevador. Você não imagina o que isso significa para mim. Imagino sim, ela respondeu suavemente. Vi no seu rosto lá dentro. Eles caminharam juntos até o estacionamento do hospital. Era uma manhã ensolarada de terça-feira e o movimento na região estava intenso. Júlia, sobre o apartamento que prometi alugar para você, começou Tiago. Não precisa se preocupar com isso agora. Ela o interrompeu. Posso continuar morando com minha mãe por enquanto. Não, um trato é um trato. Além disso, você precisa de um lugar tranquilo, sem estresse. É importante para o bebê. Se você insiste, insisto. E também quero que você pare de trabalhar no hospital. Pelo menos diminua a carga horária. Aquele trabalho é muito pesado para uma grávida. Júlia ficou pensativa. Ela sabia que ele estava certo, mas deixar o trabalho significava depender completamente dele financeiramente. Júlia, eu sei no que você está pensando, disse Tiago, como se lesse seus pensamentos. Mas agora você está trabalhando comigo. Cuidar desse bebê é o trabalho mais importante que você pode ter. Está bem, ela concordou. Mas quero continuar estudando. Só faltam 2 anos para eu me formar. Claro. Na verdade, posso pagar suas mensalidades em atraso. Considere um investimento no futuro da pessoa que está cuidando do meu filho. Naquele momento, parados no estacionamento do hospital, com o sol batendo em seus rostos, Júlia sentiu que sua vida havia mudado completamente. Ela estava grávida de um homem que conhecia há apenas algumas semanas, mas que já demonstrava mais cuidado com ela do que muitos homens que ela havia conhecido a vida toda. Tiago, disse ela antes dele entrar no carro, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como era sua esposa? O rosto dele ficou sério por um momento, mas não triste como ela esperava. Ela era corajosa, disse ele, olhando para o horizonte. Acho que você duas se dariam bem. Na semana seguinte à mudança para o apartamento, Júlia estava se arrumando para mais uma consulta no Albert Einstein. Já eram 3 meses de gravidez e ela havia se acostumado à rotina de exames mensais. O que não esperava era que Tiago sempre insistisse em acompanhá-la. Bom dia, disse ele quando ela desceu do prédio. Estava encostado no carro, usando uma camisa social azul clara, que realçava seus olhos castanhos. Bom dia. Você não precisa sempre me buscar, Tiago. Posso ir de táxi, disse Júlia, acomodando-se no banco do passageiro. Eu sei que pode, mas quero acompanhar. Ele respondeu ligando o carro. Como está se sentindo hoje? Bem melhor. Os enjoos diminuíram bastante. Júlia colocou as mãos sobre a barriga que já começava a aparecer. E você? Como foi a reunião de ontem? Tiago ficou surpreso com a pergunta. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido o hábito de conversar sobre o dia a dia, mas ela raramente perguntava sobre o trabalho dele. Foi boa. Fechamos um contrato grande para construir um prédio comercial na Zona Sul, disse ele sorrindo. Por que? Perguntou. Curiosidade. Você parece sempre preocupado depois das reuniões. Você reparou nisso? Reparo em muita coisa.
ela disse olhando pela janela. É costume de enfermeira. A gente aprende a observar as pessoas. Chegaram ao hospital e foram direto para o consultório do Dr. Rodrigues. Dessa vez, o médico tinha uma novidade. Hoje vamos conseguir ver muito mais detalhes, anunciou ele, preparando o aparelho de ultrassom. E talvez possamos descobrir o sexo do bebê. Júlia se deitou na maca e Tiago se posicionou ao lado dela, como já era costume. Quando o gel gelado tocou sua barriga, ela fez uma careta. Está frio, reclamou ela. Desculpe, riu o médico. Vamos ver nosso pequeno aqui. A tela se iluminou e dessa vez a imagem estava muito mais nítida. Era possível ver claramente a cabeça do bebê, os bracinhos, as perninhas. Olhem só que lindo, disse o doutor. Vejam aqui, ele está chupando o dedinho. Júlia e Tiago olharam fascinados para a tela. O bebê realmente estava com o dedinho na boca. Ele está crescendo certinho? Perguntou Tiago, a voz carregada de emoção. Perfeitamente. Peso ideal. Tamanho adequado para a idade. O médico moveu o aparelho. E querem saber o sexo? Júlia olhou para Tiago. Você quer saber? Quero. E você? Também quero. Então, parabéns, sorriu o médico. É um menino. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do batimento cardíaco do bebê vindo do aparelho. Tiago ficou olhando para a tela com os olhos cheios de lágrimas. Um menino, murmurou ele. Eu vou ter um filho. Júlia sentiu algo estranho no peito ao ver a emoção de Tiago. Era como se a alegria dele contagiasse ela também. Já pensaram em nomes? Perguntou o médico, imprimindo algumas fotos do ultrassom. Lucas, disse Tiago imediatamente. Sempre quis um filho chamado Lucas. É um nome bonito, concordou Júlia. Quando saíram do consultório, Tiago estava visivelmente diferente. Mais leve, mais feliz. Júlia, posso te convidar para almoçar? Para comemorar, disse ele no elevador. Comemorar o quê? Você que vai ser pai, não eu. Você está carregando meu filho. Sem você, nada disso seria possível. Foram a um restaurante tranquilo próximo ao hospital. Tiago pediu um prato leve para ela e ficou contando sobre os planos que tinha para o quarto do bebê. Estava pensando em fazer uma decoração com o tema de bichinhos da floresta, disse ele cortando o peixe grelhado. O que você acha? Acho que ele vai adorar, respondeu Júlia. Mas você não acha que está se empolgando demais? Ainda faltam 6 meses. Eu esperei tanto tempo por isso, disse Tiago, ficando mais sério. Minha esposa e eu tentamos ter filhos por 5 anos. Quando ela morreu, pensei que nunca seria pai. Júlia parou de comer e olhou para ele. Como era ela? Você nunca fala muito sobre isso. Tiago ficou quieto por um momento, mexendo na comida no prato. Ela se chamava Carolina. Era professora de crianças especiais. Começou ele devagar. Tinha uma paciência infinita, um coração enorme. Ela teria sido uma mãe incrível. Tenho certeza que sim, disse Júlia suavemente. Sabe o que é mais estranho? Às vezes eu converso com ela. Antes de dormir, conto sobre o bebê, sobre você, sobre como tudo está indo bem. Júlia sentiu um aperto no peito. E o que você acha que ela diria sobre tudo isso? Tiago sorriu pela primeira vez desde que começaram a falar sobre Carolina. Acho que ela ficaria feliz. Ela sempre disse que eu seria um pai maravilhoso. Você vai ser, disse Júlia, e percebeu que falava com sinceridade. Depois do almoço, Tiago insistiu em levá-la de volta para casa. No carro, ele colocou uma música suave no rádio. Júlia, posso te fazer uma pergunta? Disse ele quando pararam no semáforo. Claro. Você já se arrepende de ter aceito fazer isso? Ela ficou pensativa. Não. E você? Se arrepende de ter escolhido essa forma de ter um filho? Nunca, ele respondeu sem hesitar. Especialmente depois de te conhecer. Você está cuidando do Lucas melhor do que eu poderia esperar. Lucas, repetiu ela sorrindo, gostei do nome. Ele vai ser um menino sortudo. Ter uma mãe de empréstimo que se preocupa tanto com ele. Mãe de empréstimo, ela repetiu baixinho,
como se estivesse testando como a palavra soava. Quando chegaram ao prédio dela, Tiago desligou o carro e ficou olhando para o volante. Júlia, eu sei que nosso acordo é apenas profissional, mas quero que saiba que você pode contar comigo para qualquer coisa. Não apenas sobre o bebê, para qualquer coisa. Obrigada, Tiago. Isso significa muito para mim. Ela abriu a porta do carro, mas antes de sair, se virou para ele. Posso dizer uma coisa? Acho que Carolina escolheu bem. Você vai ser um pai incrível. Quando Júlia subiu para o apartamento, ela se olhou no espelho do banheiro. Suas bochechas estavam rosadas, seus olhos brilhando. Era a gravidez, disse para si mesma. Era apenas a gravidez. Mas no fundo, ela sabia que não era só isso. Cada conversa com Tiago, cada gesto gentil dele, cada momento que passavam juntos estava criando algo que não deveria existir. Uma conexão que ia muito além do contrato que haviam assinado. Ela colocou a mão na barriga, onde Lucas crescia protegido. Seu papai é um homem bom, murmurou ela. Você vai ter muita sorte. E naquele momento, ela percebeu que não estava falando apenas como a mulher que carregava o filho dele. Estava falando como alguém que estava começando a se importar muito mais do que deveria. Aos 5 meses de gravidez, Júlia havia criado uma rotina que incluía caminhadas matinais no Parque Ibirapuera. O médico havia recomendado exercícios leves e ela descobriu que andar ao ar livre a ajudava a pensar. O que não esperava era encontrar Tiago lá numa manhã de sábado. Júlia? Ele a chamou, correndo levemente para alcançá-la. Que coincidência te encontrar aqui. Oi, Tiago, ela respondeu, parando perto de uma árvore. Você também veio caminhar? Vim correr, na verdade. Faço isso todo sábado de manhã, disse ele, ainda ofegante. Como está se sentindo? E o Lucas? Júlia sorriu ao ouvir ele falar o nome do bebê. Nos últimos meses, Tiago sempre se referia à criança pelo nome, como se já o conhecesse. Estamos bem, ele está bastante ativo hoje, disse ela, colocando a mão na barriga já bem arredondada. Quer sentir? Tiago hesitou por um momento. Eles nunca haviam tido esse tipo de proximidade física. Posso? Perguntou ele incerto. Claro, é seu filho. Ele se aproximou e colocou a mão cuidadosamente sobre a barriga dela. No mesmo instante, Lucas deu um chute forte bem onde estava a mão de Tiago. Nossa! Ele exclamou, os olhos se iluminando. Ele é forte! Muito forte, especialmente quando estou tentando dormir, riu Júlia. Tiago manteve a mão ali por mais alguns segundos, sentindo outros movimentos do bebê. Júlia observou o rosto dele, vendo a emoção pura estampada em suas feições. É incrível, murmurou ele. Ele realmente está ali dentro. Está sim, ela disse suavemente. E parece que gostou de conhecer o papai. Quando Tiago tirou a mão, ficaram se olhando por um momento. Júlia sentiu seu coração acelerar, e não era por causa da caminhada. Júlia, você não tem mais nada para fazer hoje? Perguntou ele de repente. Não, por quê? Que tal continuarmos caminhando juntos? Posso te mostrar meus lugares favoritos do parque. Eles caminharam lado a lado pelos caminhos sombreados do Ibirapuera. Tiago contou que vinha ali desde criança com os pais e depois passou a frequentar o local com Carolina. Ela adorava aquele lago ali, disse ele, apontando para a água brilhando ao sol. Sempre dizia que queria trazer nossos filhos para alimentar os patos. Júlia percebeu que ele falava sobre a esposa com menos dor do que antes, como se as lembranças tivessem se tornado mais suaves. Você ainda sente muita falta dela? Perguntou Júlia cuidadosamente. Sinto, ele respondeu honestamente. Mas é diferente agora. Antes era uma dor que me impedia de viver. Agora é uma saudade mais leve, como quem lembra de algo bom que passou. Eles se sentaram em um banco próximo ao lago. Algumas crianças corriam ao redor soltando pipas, enquanto seus pais conversavam nas mesas de piquenique. Tiago, posso te contar uma coisa? Disse Júlia, observando uma família feliz
não muito longe deles. Claro, às vezes eu imagino como seria se as coisas fossem diferentes, ela disse baixinho. Se eu fosse apenas uma mulher normal, conhecendo um homem normal. Tiago ficou quieto, processando o que ela havia dito. Como assim? Perguntou ele. Se não houvesse contrato, se não houvesse todo esse acordo, se fôssemos apenas duas pessoas que se conheceram e se gostaram. Júlia, eu sei que não deveria pensar nisso. Ela o interrompeu rapidamente. Sei que nossa relação é profissional, mas é difícil passar tanto tempo com você, ver como você é gentil e carinhoso e não sentir alguma coisa. Tiago virou o corpo para encará-la completamente. Que tipo de alguma coisa? Júlia respirou fundo. Sabia que estava entrando em território perigoso, mas não conseguia mais guardar aqueles sentimentos. Tiago, eu estou me apaixonando por você, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. Sei que é errado, sei que não era para acontecer, mas está acontecendo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Júlia podia ouvir seu próprio coração batendo no peito. Júlia, Ele começou, mas parou. Você o quê? Eu sinto a mesma coisa, admitiu ele finalmente. E isso me assusta muito. Por quê? Porque Carolina morreu há apenas 2 anos. Porque você está carregando meu filho. Porque tudo isso é muito complicado. Júlia sentiu Lucas se mexer na barriga, como se ele estivesse reagindo à tensão do momento. Então o que fazemos? Perguntou ela. Não sei, ele respondeu honestamente. Não planejei isso. Quando fiz aquele anúncio, nunca imaginei que conheceria alguém como você. Alguém como eu? Forte, corajosa, carinhosa. Alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. Júlia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Tiago, eu não quero atrapalhar a memória que você tem dela. Você não está atrapalhando nada, ele disse, pegando a mão dela. Carolina sempre disse que eu deveria ser feliz, mesmo que algo acontecesse com ela. Mas eu nunca achei que seria possível. E agora? Agora eu vejo você todos os dias cuidando do nosso filho com tanto carinho. Vejo como você se preocupa comigo, como me faz rir, como me dá forças para seguir em frente. Ele apertou a mão dela. E penso que talvez seja possível sim. Lucas chutou novamente, mais forte dessa vez, fazendo os dois rirem. Acho que ele aprova a nossa conversa, disse Júlia, enxugando uma lágrima. Ou está protestando porque estamos parados há muito tempo, brincou Tiago. Eles se levantaram do banco e continuaram caminhando, mas agora de mãos dadas. Era um gesto simples, mas que mudava tudo entre eles. Júlia, preciso te dizer uma coisa, disse Tiago quando chegaram próximo à saída do parque. O quê? Eu não sei como isso vai funcionar. Não sei se estou pronto para um relacionamento de verdade. Mas sei que não consigo mais fingir que você é apenas a mulher que está carregando meu filho. Então, não finja, ela disse simplesmente. Vamos descobrir juntos como pode funcionar. Quando ele a deixou em casa naquela tarde, Júlia subiu para o apartamento com o coração acelerado. Havia acabado de confessar seus sentimentos para Tiago, e ele havia admitido que sentia o mesmo. Mas ela sabia que o caminho não seria fácil. Havia a memória de Carolina, havia o contrato que assinaram, havia o fato de que em alguns meses ela daria à luz e entregaria o bebê para ele. Colocou a mão na barriga e sussurrou. Lucas, o que sua mamãe de empréstimo foi fazer? Se apaixonar pelo seu papai não estava nos planos. Mas pela primeira vez em meses, ela se sentia realmente viva, como se finalmente tivesse encontrado algo pelo qual valia a pena lutar. 2 semanas depois da conversa no parque, Júlia estava no apartamento de Tiago pela primeira vez. Ele havia insistido para que ela conhecesse o local onde Lucas passaria a maior parte do tempo depois de nascer. O apartamento na Vila Olímpia era elegante, moderno, mas tinha um toque acolhedor que ela não esperava. É lindo, disse ela, olhando pela janela que dava vista para toda a cidade. Lucas vai crescer vendo São Paulo do alto. Espero que ele goste,
respondeu Tiago, colocando as chaves sobre o balcão da cozinha. Quer um suco? Água. Suco seria ótimo. Enquanto Tiago preparava o suco na cozinha, Júlia caminhou pela sala. Havia algumas fotos suas com Carolina nas estantes, mas não tantas quanto ela imaginara. Uma em especial chamou sua atenção. Os dois em uma praia, ela usando um vestido branco e ele de camisa social clara, ambos sorrindo largamente. Foram se casar na praia? Perguntou ela quando Tiago voltou com o suco. Ele olhou para a foto que ela estava observando. Não, isso foi em Búzios. Nossa lua de mel. Casamos na igreja mesmo. Foi uma cerimônia grande. Júlia bebeu um gole do suco de laranja e continuou olhando as fotos. Em todas elas, Carolina parecia radiante. Era bonita, tinha cabelos loiros longos e um sorriso contagiante. Ela era muito bonita, disse Júlia sinceramente. Era sim, concordou Tiago sentando no sofá. Mas também era engraçada, inteligente, tinha uma risada que se ouvia do outro lado da casa. Júlia se sentou ao lado dele, mas manteve uma distância respeitosa. Desde a conversa no parque, eles não haviam ficado sozinhos assim. Tiago, posso te perguntar uma coisa? Disse ela, colocando o copo sobre a mesa de centro. Claro. Você ainda conversa com ela? Como você disse no restaurante. Tiago ficou quieto por um momento, como se decidisse se deveria ou não responder. Sim, admitiu finalmente. Principalmente quando tenho decisões importantes para tomar. Ou quando estou confuso sobre alguma coisa. E o que ela te disse sobre mim? Perguntou Júlia, curiosa, mas ao mesmo tempo com medo da resposta. Essa é uma pergunta difícil, ele disse, passando a mão pelos cabelos. Porque é meio estranho falar sobre isso com você. Por favor, seja honesto. Tiago se levantou e foi até a janela, ficando de costas para ela. No início, quando você aceitou ser nossa barriga de aluguel, eu senti como se ela estivesse me dando uma bênção. Como se finalmente eu pudesse ter o filho que sempre sonhamos. Começou ele devagar. Mas agora... Agora o quê? Ele se virou para encará-la. Agora eu sinto que ela está me dando permissão para seguir em frente. Para ser feliz de novo. Júlia sentiu o coração acelerar. E você quer seguir em frente? Eu não sei, Júlia. É tudo muito confuso na minha cabeça. Confuso como? Tiago voltou para o sofá, mas dessa vez se sentou mais perto dela. Confuso porque quando olho para você, eu vejo uma mulher incrível que está carregando meu filho. Vejo alguém corajosa, determinada, carinhosa, e me pergunto se é isso que devo sentir. Por que não deveria ser? Perguntou Júlia suavemente. Porque tenho medo de estar traindo a memória dela. Tenho medo de que meus sentimentos por você não sejam reais, sejam apenas gratidão por você estar fazendo isso por mim. Júlia ficou em silêncio por um momento. Ela entendia a confusão dele, mas também sentiu uma pontada de ciúme, pensando em como Carolina ainda ocupava tanto espaço na vida de Tiago. Posso ver o quarto que você preparou para o Lucas? Perguntou ela, mudando de assunto. Claro, fica por aqui. Tiago a levou até um cômodo no final do corredor. Era um quarto pintado de azul claro, com desenhos de bichinhos da floresta nas paredes, exatamente como ele havia mencionado no restaurante. Havia um berço de madeira clara, uma poltrona para amamentação, uma cômoda cheia de roupinhas pequeninas. Tiago, está lindo, disse Júlia, tocando suavemente um dos bichinhos de pelúcia no berço. Ele vai adorar. Você acha mesmo? Tenho certeza. Qualquer criança seria feliz aqui. Quando ela se virou, viu que Tiago estava parado na porta, olhando para ela com uma expressão estranha. O que foi? Perguntou ela. Nada, é só que, vendo você aqui no quarto dele, parece tudo mais real. Júlia se aproximou dele. Tiago, preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu sei que Carolina foi o amor da sua vida. Sei que vocês construíram algo lindo juntos. E não quero competir com isso, disse ela, colocando a mão no peito dele. Mas também não posso fingir que não sinto nada por você. Júlia, deixe eu terminar.
Ela o interrompeu. Se você sente que estar comigo seria trair a memória dela, eu entendo. Posso continuar sendo apenas a mulher que está carregando seu filho. Mas se você acha que ela te daria permissão para ser feliz novamente, então talvez a gente pudesse tentar. Tiago pegou a mão dela, que estava apoiada em seu peito. E se não der certo? E se depois que Lucas nascer tudo mudar? E se der certo? E se descobrirmos que podemos ser felizes juntos? Você assumiria esse risco? Por você, sim, ela respondeu sem hesitar. Tiago se aproximou mais dela, até que seus rostos estavam muito próximos. Júlia, eu tenho medo, admitiu ele em um sussurro. Medo de quê? Medo de me apaixonar por você de verdade e depois perder você também. Você não vai me perder, ela disse, tocando o rosto dele. Estou aqui. Estou carregando seu filho. Não vou a lugar nenhum. E depois que Lucas nascer? Depois que Lucas nascer, a gente descobre juntos como seguir em frente. Eles ficaram assim por alguns segundos, olhando um nos olhos do outro, até que Tiago se afastou suavemente. Preciso de um tempo para pensar, disse ele. Para conversar com ela, para ter certeza dos meus sentimentos. Júlia sentiu uma dor no peito, mas tentou não demonstrar. Tudo bem, disse ela. Eu entendo. Só não demore muito, porque nós três precisamos descobrir como isso vai funcionar. Nós três? Júlia colocou a mão na barriga. Você, eu e Lucas, porque independente do que você decidir sobre nós, ele sempre vai ser o elo entre nós dois. Quando Tiago a levou de volta para casa naquela tarde, ambos estavam mais quietos que o normal. Júlia sabia que havia plantado uma semente na cabeça dele. Agora, só restava esperar para ver se ela germinaria ou se seria sufocada pela sombra de uma mulher que já não estava mais ali, mas que ainda ocupava tanto espaço entre eles. Naquela noite, deitada na cama, Júlia conversou com Lucas pela primeira vez. Seu papai está confuso, pequeno, sussurrou ela, acariciando a barriga. Ele ama muito a sua mamãe. E agora não sabe se pode amar a mamãe de empréstimo também. O que você acha que devemos fazer? Lucas chutou suavemente, como se estivesse respondendo. E Júlia sorriu, imaginando que ele estava dizendo para ela ter paciência. No 7º mês de gravidez, Júlia acordou no meio da madrugada com uma dor estranha na barriga. Não eram as dores normais da gravidez. Era algo diferente, mais intenso. Ela tentou se levantar da cama, mas uma nova onda de dor a fez dobrar o corpo. Ai, meu Deus! Gemeu ela, segurando a barriga com as 2 mãos. Lucas, o que está acontecendo? A dor veio novamente, mais forte. Júlia conseguiu pegar o celular na mesa de cabeceira e ligou para Tiago, mesmo sendo 3 da manhã. Alô? Atendeu ele com a voz sonolenta. Tiago, sou eu. Alguma coisa está errada, disse ela, a voz tremendo de medo. Estou sentindo dores muito fortes. Como assim? Que tipo de dor? Dor na barriga, como se fossem contrações. Mas é muito cedo, Tiago. Lucas só nasce daqui a 2 meses. Calma, Júlia. Estou indo te buscar agora. Vamos para o hospital. Estou com medo, ela admitiu, sentindo lágrimas nos olhos. Vai dar tudo certo. Fica calma que estou chegando. 15 minutos depois, Tiago estava batendo na porta do apartamento dela. Quando Júlia abriu, ele viu que ela estava pálida, com o rosto molhado de lágrimas. Como você está? Perguntou ele, pegando a bolsa que ela havia preparado. As dores estão vindo de 5 em 5 minutos, disse ela, se apoiando nele para descer as escadas. Tiago, e se algo acontecer com Lucas? Não vai acontecer nada. Vamos chegar ao hospital e os médicos vão cuidar de vocês dois. No caminho para o Albert Einstein, Júlia segurava a mão de Tiago com força cada vez que sentia uma contração. Ela nunca havia sentido tanto medo na vida. Respira fundo, disse Tiago, dirigindo o mais rápido que podia. Lembra do que aprendemos nas aulas de preparação para o parto? Respira devagar. As aulas eram para quando fosse a hora certa, disse ela entre uma respiração e outra. Não para agora. Chegaram ao hospital
e Júlia foi imediatamente levada para o pronto-socorro obstétrico. O médico de plantão, Dr. Silva, a examinou enquanto Tiago esperava do lado de fora. Júlia, você está com contrações, sim, mas vamos conseguir controlá-las, disse o médico depois de alguns minutos. O bebê está bem, o coração dele está batendo normalmente. Mas por que isso está acontecendo? Perguntou ela, ainda assustada. Às vezes o corpo da mãe reage ao estresse, ao cansaço. Você tem passado por alguma situação difícil ultimamente? Júlia pensou na confusão de sentimentos que estava vivendo, na insegurança sobre o futuro, na angústia de não saber o que Tiago havia decidido sobre os dois. Sim, tenho passado por algumas coisas complicadas, admitiu ela. Vamos te dar uma medicação para parar as contrações e você precisa ficar de repouso absoluto. Nada de estresse, nada de preocupações. Depois que o médico saiu, Tiago entrou no quarto. Júlia estava deitada na cama do hospital, com soro no braço e aparelhos monitorando os batimentos cardíacos de Lucas. Como você está? Perguntou ele, se aproximando da cama. Melhor. As dores pararam, disse ela. Mas preciso ficar aqui até amanhã para observação. Tiago puxou uma cadeira para perto da cama e se sentou. Júlia, eu preciso te pedir desculpas, disse ele pegando a mão dela. Por quê? Porque o médico disse que isso pode ter acontecido por causa de estresse, e eu sei que parte desse estresse sou eu, por estar confuso, por não ter te dado uma resposta. Júlia apertou a mão dele. Tiago, você não tem culpa. Cada um tem seu tempo para processar as coisas. Mas quase perdi vocês dois por causa da minha indecisão, disse ele, a voz embargada. Quando você me ligou de madrugada, eu senti um medo que nunca havia sentido antes. Medo de perder Lucas. Medo de perder você. Você não nos perdeu. Estamos aqui. Júlia, eu passei esses dias todos pensando, conversando com Carolina, tentando entender o que estava sentindo. E chegou a alguma conclusão. Tiago se levantou e foi até a janela do quarto, olhando para a cidade lá embaixo. Cheguei. Na verdade, a conclusão chegou até mim quando pensei que poderia perder vocês. O que você quer dizer? Ele se virou para ela, os olhos brilhando. Quero dizer que eu te amo, Júlia. E não é gratidão, não é confusão. É amor mesmo. Júlia sentiu o coração disparar, mas dessa vez não era de medo. Tiago, deixa eu terminar, disse ele voltando para perto da cama. Eu amei Carolina com toda a minha alma. Ela foi meu primeiro amor, minha esposa, minha melhor amiga. Mas ela se foi, e eu não posso viver o resto da vida como se ela ainda estivesse aqui. E Carolina, o que ela disse? Tiago sorriu pela primeira vez desde que chegaram ao hospital. Ela disse que me ama demais para querer que eu fique sozinho para sempre. Disse que você é uma mulher incrível e que eu seria idiota se deixasse você escapar. Ela disse isso mesmo? Disse. E também disse que Lucas precisa de uma mãe de verdade, não apenas de uma mãe de empréstimo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Tiago, eu também te amo. Te amo tanto que às vezes dói no peito. Ele se inclinou e beijou a testa dela suavemente. Então vamos parar de ter medo e vamos ser uma família de verdade. Você, eu e Lucas. Uma família de verdade? Uma família de verdade. Quero que você seja a mãe do Lucas, não apenas a mulher que o trouxe ao mundo. Quero que sejamos pais juntos, que criemos ele juntos. Júlia colocou a mão na barriga, onde Lucas estava quietinho depois do susto. E o contrato? E todo aquele acordo? O contrato era sobre negócios. Isso aqui é sobre amor, disse Tiago apontando para o coração. Se você quiser, a gente rasga aquele papel e escreve uma história nova. Eu quero, disse ela sem hesitar. Quero muito. Tiago se inclinou novamente e dessa vez beijou os lábios dela. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperança. Então está decidido, disse ele quando se afastaram. Vamos ser uma família. Lucas chutou nesse momento como se estivesse aprovando a decisão dos pais.
Acho que ele gostou da ideia, riu Júlia. Ele é um menino esperto, disse Tiago, colocando a mão na barriga dela. Lucas, você vai ter a melhor mãe do mundo, e eu prometo que vou ser o melhor pai que puder ser. Naquela madrugada no hospital, enquanto Tiago segurava sua mão e Lucas se mexia calmamente em sua barriga, Júlia percebeu que às vezes as melhores coisas da vida nascem dos momentos mais assustadores. Ela havia quase perdido Lucas, mas tinha ganhado uma família. E finalmente sabia que todos os riscos que havia corrido valeram a pena. 2 semanas depois do susto no hospital, Júlia estava se preparando para mais uma consulta de rotina, quando sentiu um líquido quente escorrendo pelas pernas. Ela olhou para baixo e viu uma poça se formando no chão do banheiro. Não pode ser agora, murmurou ela, sentindo o pânico tomar conta. Ainda faltam 3 semanas. A primeira contração veio forte e dolorida. Júlia se apoiou na pia, respirando fundo como haviam ensinado nas aulas de preparação para o parto. Mas essas contrações eram diferentes das que teve no hospital. Essas não iam parar. Ela ligou para Tiago com as mãos tremendo. Tiago, acho que chegou a hora, disse ela assim que ele atendeu. Como assim? Não é cedo demais? A bolsa estourou. Estou tendo contrações de 2 em 2 minutos. Estou saindo agora. Já peguei a bolsa de maternidade. Respira devagar, Júlia. Vou chegar em 10 minutos. Júlia tentou se acalmar, mas as contrações estavam ficando mais fortes e mais próximas. Ela se vestiu como pôde e desceu para esperar Tiago no térreo do prédio. Quando ele chegou, Júlia estava apoiada na parede, gemendo baixinho de dor. Como você está? Perguntou ele, ajudando-a a entrar no carro. As dores estão muito fortes, Tiago. Acho que Lucas não vai esperar chegarmos ao hospital. Vai sim. É o primeiro parto, demora mais tempo. Durante o trajeto até a maternidade, Júlia segurou a mão de Tiago e tentou respirar entre as contrações. Ela nunca havia sentido uma dor assim na vida. Tiago, disse ela durante uma breve pausa entre as dores. E se algo der errado? E se ele nascer com problemas por estar prematuro? Não vai dar nada errado. Lucas é forte, filho de pais fortes, disse Tiago, apertando a mão dela. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Tenho muito medo, admitiu ela. Eu também, mas vamos enfrentar isso juntos. Chegaram à maternidade e Júlia foi imediatamente levada para a sala de parto. O Dr. Rodrigues já estava esperando junto com uma equipe de enfermeiras. Júlia, como está se sentindo? Perguntou o médico examinando-a rapidamente. Com muita dor. Lucas vai nascer bem, mesmo sendo prematuro. Ele está com 37 semanas, não é tão prematuro assim. Vamos monitorar tudo de perto, mas as chances são muito boas. Tiago ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão e enxugando o suor do seu rosto com uma toalha úmida. Você está indo muito bem. Ele sussurrava entre uma contração e outra. Falta pouco agora. Não consigo mais, disse Júlia, exausta depois de 3 horas de trabalho de parto. Não tenho mais força. Tem sim. Você é forte, Júlia. Lucas precisa de você agora. Na próxima contração, você vai fazer força para ele nascer, disse o Dr. Rodrigues. Está pronta? Júlia concordou, reunindo toda a energia que ainda tinha no corpo. Quando a contração veio, ela fez força com toda a alma, sentindo Tiago apertando sua mão. Está saindo a cabeça, exclamou o médico. Mais uma contração e ele nasce. Vamos, amor, disse Tiago, beijando a testa dela. Nosso filho está quase aqui. Júlia fez força novamente e de repente ouviu o choro mais lindo do mundo. Lucas havia nascido. É um menino lindo e saudável, anunciou o doutor, levantando o bebê para eles verem. Júlia começou a chorar quando viu Lucas, pequenino mas perfeito, com os cabelos escuros igual ao pai e gritando com força nos pulmões. Ele está bem? Perguntou ela, tentando vê-lo melhor. Está perfeito. Respiração boa, choro forte, um bebê saudável, disse o médico, colocando Lucas sobre o peito de Júlia.
O momento que Júlia segurou Lucas nos braços foi mágico. Ela olhou para aquele rostinho pequeno e sentiu um amor que nunca havia experimentado na vida. Oi, Lucas, sussurrou ela, tocando suavemente o rostinho dele. Finalmente a gente se conheceu. Tiago estava ao lado da cama, chorando abertamente. Quando o médico perguntou se ele queria cortar o cordão umbilical, ele concordou com as mãos tremendo. Ele é perfeito, disse Tiago, a voz embargada de emoção. Júlia, você foi incrível. Obrigado por trazer nosso filho ao mundo. Ele é lindo, Tiago, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Tem seus olhos, seu formato de rosto. Depois que os médicos terminaram todos os procedimentos, Júlia estava no quarto da maternidade com Lucas no colo. Tiago estava sentado na cadeira ao lado da cama, não conseguindo parar de olhar para o filho. Ele se parece muito com você, disse Júlia, observando Lucas, que estava acordado e olhando ao redor com curiosidade. Tenho certeza que Carolina ficaria orgulhosa. Ele tem o formato dos olhos dela, respondeu Tiago, tocando suavemente a mãozinha do filho. E o cabelo é igual ao meu quando eu era criança. Tiago, posso te contar uma coisa? Claro. Quando eu segurei ele no colo, senti algo que não esperava, disse ela, acariciando a cabecinha de Lucas. Mesmo sabendo que ele não é biologicamente meu filho, senti um amor maternal verdadeiro. Júlia, você carregou ele por 9 meses, cuidou dele, trouxe ele ao mundo, disse Tiago. Pode não ter seus genes, mas tem todo seu carinho e dedicação. E você não se incomoda que eu me sinta como mãe dele? Tiago se levantou e se sentou na beirada da cama, perto dela e de Lucas. Me incomodo? Júlia, eu estava rezando para que você sentisse isso. Lucas precisa de uma mãe de verdade, alguém que o ame incondicionalmente. Então somos uma família mesmo? Somos a família mais especial que já existiu, riu Tiago. Uma família que começou com um contrato e se transformou em amor verdadeiro. Lucas fez um barulhinho e abriu os olhos, olhando diretamente para Júlia. Ela sentiu o coração derreter. Acho que ele está com fome, disse ela. As enfermeiras disseram que ele pode mamar sempre que quiser, falou Tiago. Você quer tentar? Júlia concordou e, com a ajuda de uma enfermeira, conseguiu amamentar Lucas. Ver o filho sugando o leite e se acalmando no seu colo foi um dos momentos mais emocionantes da sua vida. Olha só como ele mama bem, disse Tiago, fotografando o momento com o celular. Vai crescer forte e saudável. Tiago? Disse Júlia quando Lucas adormeceu em seus braços. Obrigada. Por quê? Por me dar a chance de ser mãe, por me amar, por fazer de mim parte da sua família. Tiago se inclinou e beijou suavemente os lábios dela. Obrigado você, por aceitar carregar o filho que Carolina e eu tanto sonhamos, por cuidar dele como se fosse seu, por se tornar a mulher da minha vida. Naquele momento, olhando para Lucas dormindo pacificamente entre eles, Júlia soube que sua vida havia mudado completamente. Ela não era mais apenas Júlia Santos, a estudante de enfermagem que precisava de dinheiro. Ela era Júlia Santos, mãe adotiva de Lucas e mulher amada por Tiago. Sabe o que é mais incrível? Disse Tiago, passando o dedo na bochecha do filho. Carolina sempre dizia que nosso filho seria abençoado, e ela estava certa. Lucas não só tem nossos genes, como ganhou você como mãe. Acho que ela escolheu bem, sussurrou Júlia. Escolheu você para ser pai e me escolheu para ser a mãe que ela não pôde ser. E pela primeira vez na vida, Júlia se sentiu completa. Ela havia encontrado não apenas um amor verdadeiro, mas também um propósito, ser a melhor mãe possível para Lucas, honrando tanto a memória de Carolina quanto o amor que sentia por Tiago. 6 semanas depois do nascimento de Lucas, Júlia estava no apartamento que Tiago havia alugado para ela, olhando pela janela enquanto amamentava o bebê. A vida havia mudado tanto desde aquele primeiro e-mail que ela quase não reconhecia a própria história. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Alô?
atendeu ela, ajustando Lucas no colo. Júlia, sou eu, disse Tiago do outro lado da linha. Como vocês estão? Estamos bem. Lucas acabou de mamar e está quase dormindo, respondeu ela sorrindo ao ouvir a voz dele. E você? Como foi a reunião? Foi boa, mas não é sobre trabalho que quero falar. Posso passar aí? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Claro, Lucas e eu estaremos aqui. Uma hora depois, Tiago estava sentado no sofá da sala, observando Júlia embalar Lucas para ele dormir. A cena era tão natural, tão perfeita, que ele teve certeza de que estava tomando a decisão certa. Júlia, preciso te contar onde estive hoje, disse ele quando ela colocou Lucas no berço e voltou para a sala. Onde você foi? Fui ao cemitério da Consolação. Visitei o túmulo da Carolina. Júlia sentiu um aperto no peito, mas tentou não demonstrar. E como foi? Foi libertador, disse Tiago, pegando a mão dela. Contei para ela sobre Lucas, sobre você, sobre como me apaixonei e sobre nossos planos de ser uma família. O que você disse exatamente? Tiago se levantou e foi até a janela, como sempre fazia quando precisava organizar os pensamentos. Disse que ela pode descansar em paz, que o sonho dela de me ver feliz se realizou. Começou ele devagar. Disse que encontrei uma mulher incrível que cuida do nosso filho como se fosse dela e que me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Tiago, deixa eu terminar, disse ele, se virando para ela. Também disse que essa seria minha última visita, que é hora de eu viver o presente, não o passado. Júlia sentiu lágrimas nos olhos. Você tem certeza? Não quero que você se arrependa depois. Tenho certeza absoluta. Carolina sempre disse que se algo acontecesse com ela, ela queria que eu fosse feliz. E é isso que estou fazendo, escolhendo a felicidade. E eu faço você feliz. Tiago se aproximou e se ajoelhou na frente dela, pegando suas duas mãos. Júlia, você não imagina o quanto. Você e Lucas são tudo para mim agora. Nós também te amamos muito, disse ela, acariciando o rosto dele. Júlia, eu quero oficializar nossa família, disse Tiago, tirando uma pequena caixa do bolso. Quer se casar comigo? Júlia ficou sem palavras, olhando para o anel simples, mas lindo que ele estava oferecendo. Tiago, você tem certeza? Não está sendo muito rápido? Rápido? Júlia, já passamos 9 meses juntos, enfrentamos medos, superamos obstáculos, trouxemos uma vida ao mundo. Se isso não é conhecer uma pessoa de verdade, eu não sei o que é. Mas e o dinheiro do contrato? E todos aqueles acordos? O dinheiro está na sua conta, como prometido. Mas quero que você saiba que pode usar para o que quiser. Pagar a faculdade, ajudar sua mãe, investir no futuro. Não tem mais nada de contrato entre nós, só amor. Júlia pensou na mãe, que ainda morava sozinha na periferia, com a saúde debilitada. Tiago, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Quero que minha mãe venha morar conosco. Ela está sozinha, ainda está doente, e agora que temos Lucas, ela poderia nos ajudar, e a gente poderia cuidar dela. Claro, eu já estava pensando nisso. Ela é a avó do Lucas, faz parte da nossa família. Mesmo ela não sendo realmente a avó biológica, Júlia, família não é só sangue, é amor, cuidado, presença. Sua mãe te criou, te deu valores, te fez a mulher incrível que você é. Claro que ela é a avó do Lucas. Naquele momento, como se soubesse que estavam falando dele, Lucas começou a chorar no quarto. Júlia se levantou para pegá-lo, mas Tiago a segurou. Responde minha pergunta primeiro. Quer se casar comigo? Sim, disse ela sem hesitar. Sim, quero me casar com você. Tiago colocou o anel no dedo dela e a beijou suavemente, enquanto Lucas continuava chorando ao fundo. Acho que nosso filho está com ciúmes, riu Júlia. Vamos buscar ele, disse Tiago, pegando a mão dela. Eles foram juntos até o quarto de Lucas. Quando Júlia o pegou no colo, ele se acalmou imediatamente. Lucas, o papai pediu a mamãe em casamento, sussurrou ela no ouvidinho dele.
Vamos ser uma família de verdade. Ele é muito pequeno para entender, mas tenho certeza que aprova, disse Tiago, passando o dedo na bochecha do filho. Tiago, quando vamos contar para minha mãe? Que tal agora? Podemos ir lá e contar as novidades pessoalmente. Todas as novidades? Todas. O casamento, o convite para ela morar conosco e principalmente que ela vai poder cuidar do netinho todos os dias. 1 hora depois, eles estavam na casa simples da Zona Leste, onde Júlia havia crescido. Dona Rosa estava sentada na pequenininha sala, mas levantou rapidamente quando viu a filha chegando com o bebê e Tiago. Que surpresa boa, disse ela, abraçando Júlia cuidadosamente para não apertar Lucas. Como está meu netinho? Mãe, temos várias novidades para te contar, disse Júlia, se sentando ao lado da mãe no sofá, gasto mais limpo. Que novidades? Primeiro, Tiago me pediu em casamento e eu aceitei, disse Júlia, mostrando o anel. Dona Rosa começou a chorar. Minha filha, que alegria! Vocês merecem ser felizes. E tem mais, continuou Tiago. Queremos que a senhora venha morar conosco. Lucas precisa da avó perto e nós precisamos da senhora também. Morar com vocês? Mas eu não quero atrapalhar. Atrapalhar nada, mãe, disse Júlia. Você me criou sozinha, trabalhou tanto para me dar educação, agora é minha vez de cuidar da senhora. E também queremos que a senhora ajude a cuidar do Lucas, acrescentou Tiago. Ele precisa conhecer as histórias da família da Júlia, precisa saber de onde vem. Dona Rosa olhou para Lucas, que estava acordado nos braços de Júlia, e sorriu através das lágrimas. Posso pegá-lo? Claro, mãe. Quando Dona Rosa segurou Lucas nos braços, o bebê a olhou fixamente, como se a reconhecesse. Oi, meu netinho lindo, sussurrou ela. A vovó vai cuidar muito bem de você. Então está decidido? Perguntou Júlia. Vem morar conosco? Se vocês têm certeza que não vou atrapalhar. Mãe, a senhora salvou minha vida me criando sozinha. Agora deixa eu salvar a sua, disse Júlia, abraçando a mãe e o filho juntos. Tiago olhou para aquela cena, sua futura esposa, seu filho e sua futura sogra, e soube que havia tomado todas as decisões certas. Carolina estaria orgulhosa da família que ele havia construído. Bem-vindas à família Castelo Branco, disse ele, abraçando as 3 pessoas mais importantes da sua vida. E naquele momento, Júlia percebeu que sua vida havia dado uma volta completa. Começou precisando de dinheiro para cuidar da mãe, e agora tinha uma família inteira para amar e ser amada. 6 meses depois do nascimento de Lucas, Júlia estava no espelho do quarto, ajustando o vestido branco simples que havia escolhido para o casamento. Era um vestido discreto, elegante, perfeito para uma cerimônia íntima no Parque do Carmo, como ela sempre havia sonhado. Filha, você está linda, disse Dona Rosa entrando no quarto com Lucas no colo. O bebê estava usando um macacãozinho azul claro que Tiago havia comprado especialmente para a ocasião. Obrigada, mãe. Como está nosso pajem? Perguntou Júlia, pegando Lucas e dando um beijinho na testa dele. Ele está um princesinho e ansioso para ver o papai, riu Dona Rosa. Aliás, Tiago ligou há pouco. Disse que já está no parque esperando. Júlia sentiu borboletas no estômago. Depois de tudo que passaram, finalmente chegara o dia em que se tornariam oficialmente uma família. Mãe, obrigada por tudo, disse Júlia, segurando a mão da mãe. Por me criar sozinha, por me apoiar quando eu precisei tomar decisões difíceis, por aceitar o Tiago e o Lucas como família. Filha, eu que agradeço. Vocês me deram uma nova vida, poder cuidar do meu neto, morar numa casa confortável, ver você feliz. É mais do que eu podia sonhar. Pois elas se abraçaram, cuidando para não amassar o vestido nem acordar Lucas. Agora vamos, que seu noivo está esperando, disse Dona Rosa, enxugando uma lágrima. No Parque do Carmo, Tiago estava parado próximo ao pequeno altar que haviam montado debaixo de uma árvore florida.
Ele usava um terno azul marinho simples e segurava nas mãos um buquê de margaridas brancas, as flores favoritas de Júlia. Quando viu Júlia chegando pelo caminho do parque, carregando Lucas no colo e sendo acompanhada por Dona Rosa, Tiago sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela estava radiante, mais bonita do que nunca. "Você está nervoso?" perguntou o celebrante, um amigo de Tiago que havia se oferecido para conduzir a cerimônia. "Nervoso não, emocionado", respondeu Tiago, sem tirar os olhos de Júlia. Eram poucas pessoas presentes. Dona Rosa, alguns amigos próximos de Tiago, colegas da faculdade de Júlia e Lucas, é claro, que seria a testemunha mais importante daquele momento. Quando Júlia chegou ao altar, Tiago estendeu a mão para ela. "Oi", disse ele suavemente. "Oi", ela respondeu sorrindo. "Pronto para isso?" "Mais do que pronto. Estou pronto há meses." O celebrante começou a cerimônia com palavras simples sobre amor, família e compromisso. Quando chegou a hora dos votos, Tiago foi o primeiro. "Júlia, quando coloquei aquele anúncio na internet, eu estava procurando alguém para me ajudar a ter um filho. Nunca imaginei que encontraria a mulher da minha vida", começou ele, a voz embargada. "Você carregou Lucas com tanto amor, como se ele fosse seu desde o primeiro dia. Me ensinou que é possível amar novamente, que é possível construir uma família das formas mais inesperadas." Júlia estava chorando, tentando ao mesmo tempo acalmar Lucas, que havia começado a se mexer em seus braços. "Prometo cuidar de você e te amar todos os dias da nossa vida. Prometo ser o melhor pai para Lucas e o melhor marido para você. Prometo honrar não apenas nosso amor, mas também a memória de quem nos trouxe até aqui. Agora você, Júlia", disse o celebrante. Júlia respirou fundo, olhando para Tiago e depois para Lucas. "Tiago, quando aceitei ser barriga de aluguel, eu só pensava em resolver meus problemas financeiros. Mas você me deu muito mais que dinheiro. Me deu uma família, me deu amor, me deu um propósito", disse ela, a voz trêmula. "Lucas pode não ter meus genes, mas tem todo o meu coração, e você também. Prometo cuidar de vocês dois. Prometo ser a melhor mãe que puder ser para Lucas e a melhor esposa para você. Prometo que nossa família sempre será baseada no amor, no respeito e na honestidade." Quando trocaram as alianças, Lucas deu um gritinho, como se estivesse aprovando a cerimônia. Todos riram. "Acho que nosso filho está ansioso para oficializar a família", brincou Tiago. "Eu os declaro marido e mulher", anunciou o celebrante. "Pode beijar a noiva." O beijo foi suave, cheio de promessas e amor. Quando se separaram, olharam para Lucas, que estava olhando para eles com os olhinhos curiosos. "Oi, Lucas", sussurrou Júlia. "Agora somos oficialmente uma família." Depois da cerimônia, fizeram um piquenique ali mesmo no parque. Dona Rosa havia preparado sanduíches e uma pequena torta de chocolate. Era simples, mas era exatamente como Júlia havia sonhado. "Júlia, posso te contar uma coisa?", disse Tiago, enquanto Lucas dormia no carrinho e Dona Rosa conversava com os convidados. "Claro. Ontem eu sonhei com Carolina", disse ele, pegando a mão dela. Ela estava feliz, sorrindo. Disse que estava orgulhosa da família que construímos. "Você acredita que foi ela mesmo?" "Acredito. E sabe o que mais ela disse?" "O quê?" "Disse que Lucas vai ter a melhor mãe do mundo e que eu escolhi bem." Júlia sentiu lágrimas nos olhos novamente. "Eu vou fazer o meu melhor para honrar a memória dela." "Você já está fazendo, todos os dias." Quando o sol começou a se pôr, os convidados foram embora, mas eles ficaram mais um pouco no parque. Júlia estava sentada na grama com Lucas no colo, enquanto Tiago deitava ao lado deles. "Sabe o que é mais incrível em tudo isso?", disse Júlia, olhando para o céu que começava a ficar alaranjado. "O quê?" "Um ano atrás eu estava desesperada, sem dinheiro, achando que minha vida não tinha jeito. E hoje estou aqui, casada com um homem que amo, com um filho maravilhoso, minha mãe bem cuidada."
E eu estava sozinho, achando que nunca mais seria feliz, disse Tiago. Engraçado como a vida dá voltas. Tiago, você se arrepende de alguma coisa? De nada. E você? De nada também. Mesmo com todo o medo, toda a incerteza, valeu a pena. Lucas abriu os olhos nesse momento e sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro dele. Os dois ficaram extasiados. Ele sorriu, exclamou Júlia. Olha, Tiago, ele sorriu. No dia do nosso casamento, acho que é um bom sinal, riu Tiago, fazendo caretas para o filho. É o melhor sinal, concordou Júlia. Quando voltaram para casa naquela noite, como marido e mulher, Júlia colocou Lucas para dormir no berço que agora ficava no quarto deles. Tiago a abraçou por trás e ficaram ali observando o filho dormir. Senhora Castelo Branco, sussurrou ele no ouvido dela. Gostei de como soa. Ela sussurrou de volta. Eu te amo. Eu também te amo. E ali, naquele quarto simples, mas cheio de amor, com seu filho dormindo tranquilamente no berço e seu marido a abraçando, Júlia soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não importava como tudo havia começado. O que importava era como havia terminado. Com amor, com família, com felicidade. E menina da periferia que havia aceitado ser barriga de aluguel por dinheiro, havia se tornado uma esposa amada e uma mãe devotada. E essa era a única história que importava agora. Para toda mulher que já acordou sozinha numa cama vazia, olhando para o teto, perguntando se ainda vale a pena sonhar com o amor. Para toda mulher que já sentiu o peso da idade em seus ombros, acreditando que sua hora de ser feliz já passou. Para toda mulher que já enfrentou a dor de perder quem mais amava e pensou que nunca mais conseguiria abrir o coração. Para você, que aos 50, 60 anos ou mais, ainda carrega dentro do peito um coração que bate forte, mas às vezes se sente esquecido pelo mundo. A história de Júlia e Tiago nos mostra a mais preciosa das verdades. Não existe prazo de validade para o amor. Não existe idade certa para recomeçar. Não existe momento errado para acreditar em milagres. Júlia, aos 25 anos, aceitou carregar o filho de um estranho por necessidade. Mas o que ela não sabia é que estava carregando muito mais que uma criança. Estava carregando a semente de uma nova família, de um novo amor, de uma nova vida. Tiago, viúvo e com o coração partido, acreditava que sua história de amor havia terminado para sempre. Mas Carolina, mesmo do céu, o ensinou que amar alguém que se foi não significa fechar o coração para quem ainda está aqui. Esta história nos ensina que a vida pode nos surpreender justamente quando achamos que não há mais surpresas. Que o amor pode nascer nos lugares mais improváveis, numa clínica de fertilização, numa consulta médica, num momento de vulnerabilidade. Dona Rosa, nossa querida avó da história, nos mostra que aos 60 anos ainda é possível ganhar uma família nova, ainda é possível ter sonhos realizados, ainda é possível ser essencial na vida de alguém. Para você que já passou pela dor do abandono, que já chorou a perda de quem amava, que já se sentiu invisível numa sociedade que às vezes só enxerga a juventude, seu coração ainda tem muito amor para dar. Suas mãos ainda têm muito carinho para oferecer. Sua sabedoria ainda pode ser o alicerce de uma família. O amor de Júlia e Tiago nos prova que as melhores histórias não começam com "era uma vez", mas com "mesmo assim, eu vou tentar". Começam com coragem de sair da zona de conforto, com força para enfrentar o desconhecido, com fé de que amanhã pode ser melhor que hoje. Não permita que o passado roube seu futuro. Não deixe que as decepções de ontem fechem as portas para as alegrias de amanhã. Não acredite na mentira de que existe idade para ser feliz. Seu coração, que já amou, que já perdeu, que já sofreu, ainda tem uma capacidade infinita de amar novamente. Talvez de forma diferente, talvez mais madura, talvez mais profunda, mas sempre verdadeira. Como Júlia, tenha coragem de aceitar o inesperado. Como Tiago, permita-se honrar o passado sem se prender a ele.
Como Dona Rosa, acredite que ainda há espaço para você numa família, numa vida nova, num recomeço. Esta história é um sussurro suave em seu ouvido. Não desista. O amor pode estar chegando de uma forma que você nunca imaginou. Pode chegar disfarçado de amizade. Pode chegar através de uma nova responsabilidade. Pode chegar quando você menos espera. Mantenha seu coração aberto. Mantenha seus sonhos vivos. Mantenha a esperança acesa. Porque se há algo que esta história nos ensina, é que o melhor da vida pode estar ainda por vir. E você, mulher forte e corajosa, merece viver cada segundo dessa felicidade que está chegando. O amor não tem idade. A felicidade não tem prazo. E você, definitivamente, não tem data de validade para ser amada. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!